Quais são as ações recomendadas para junho? E para quem tem uma estratégia focada em dividendos ou se interessa por small caps, quais papéis podem ser interessantes neste mês? Quem responde tudo isso são os analistas José Falcão e Murilo Breder, logo depois da vinheta. Oi, pessoal! No programa de hoje é o programa especial de virada de mês, onde a gente fala das carteiras recomendadas, e para isso quem está aqui comigo é o José Falcão e também o Murilo Breder. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal, um prazer estar aqui novamente no Analistas em Ações para comentar as carteiras para o mês de junho, após um mês de maio muito bom para a Bolsa Brasileira, e aí vamos comentar também as nossas expectativas daqui para frente e quais são as principais ações e trocas que a gente realizou na carteira para esse mês que se inicia. É isso aí, as carteiras mandando muito bem e, curiosamente, mudança em todas elas. Então, a gente vai comentar sobre isso no programa de hoje. É isso mesmo. Vamos começar, então, falando da carteira mensal, a Top 10, essa carteira que tem 10 ações recomendadas pelo analista José Falcão. José, comenta com a gente, então, como que foi o desempenho agora dessa carteira em maio e como está o desempenho dela como um todo até hoje. Conforme eu comentei, a gente teve um mês de maio muito positivo para a Bolsa Brasileira e a carteira aproveitou muito bem esse momento mais otimista e favorável. Em maio, a Top 10 subiu 8,86% contra 6,1% do índice Bovespa. E também ela fez aniversário agora, dia 31 de maio, ela completou 12 meses, e aí com a rentabilidade de 57,6% nesses últimos 12 meses, ou seja, desde o seu início, contra 44,4% do índice Bovespa, também superando o índice aí com mais de 10 pontos de diferença. Em 2021, a Top 10 também está indo muito bem, subindo 10,87% contra 6,05% do índice Bovespa. E os grandes destaques é que a gente fez uma pequena modificação nos setores dentro da carteira, mas a gente continua ainda com maior peso no setor financeiro, com algo em torno de 17% na carteira, representado pelas ações do Itaú e da B3. O setor de energia é o setor com maior peso, o equivalente a 22%, com a Eneva e também com a Taesa, que a gente já mantém há um bom tempo na carteira. E o setor de commodity é o setor com maior peso, né? A gente ainda acredita muito no setor, a gente acha que tem espaço ainda para o preço das commodities continuarem em patamares elevados, isso tende a favorecer as empresas. O setor de commodity leva 33% de peso na Top 10, porém a gente também tem exposição a outros segmentos, como bens de capital, com 11%, tecnologia, com 11%, e o setor imobiliário / shopping, né, com algo em torno de 6% da carteira. Então, esses são os principais, né, destaques em relação ao retorno e como está a forma estrutural da carteira para junho, para esse mês de junho. Ótimo, e falando agora nesse mês de junho, ela tem mudanças, né? Explica para a gente, então, quais são essas mudanças e o porquê delas. Então, para o mês de junho, realizamos aí trocas na nossa carteira Top 10, saiu a Magazine Luiza e a Cyrela, entrou a TOTS e a WEG, e vamos explicar assim diretamente os principais motivos para fazer essa troca, né? A Magazine Luiza, por exemplo, continua com excelentes fundamentos, crescimento nas suas receitas, teve um primeiro trimestre muito bom, mas o setor como um todo ele sofreu um pouquinho, a gente teve aí uma rotação de setores que a gente chama, né? Uma realocação de capital dentro de alguns segmentos, e o setor de varejo eletrônico, como subiu muito em 2020, ele sofreu uma certa correção e pressão vendedora agora no curto prazo. E isso prejudicou um pouco o desempenho da Magazine Luiza. A gente analisou o fluxo e a gente não quis manter o ativo na carteira, apesar da sua ótima qualidade, por causa dessa tendência um pouco mais pessimista em relação ao fluxo de venda no curto prazo. E aí a gente trocou para uma empresa de excelente qualidade, que é a TOTS,
A gente deu espaço aí para essa empresa de tecnologia com excelente qualidade e encontra aí uma tendência positiva no que se diz respeito a fluxo de compra, né? Ao contrário da Magalu, que vinha numa tendência de baixa. A TOTS ela chegou a corrigir até um pouco, mas ela retomou de forma mais rápida, ela deu sinais mais positivos e como uma empresa de alta qualidade, se encaixa muito bem na seleção da Top 10, a gente resolveu dar espaço para ela, porque é uma empresa que a gente já vem acompanhando há muito tempo, é um case que o Murilo também já analisa, já estuda, então a gente chegou nesse consenso aí para fazer essa substituição. Tá? Lembrando que são duas excelentes empresas e mesmo o investidor que não segue a Top 10, se tiver com Magalu na carteira, está com um ótimo ativo. Tá? Não precisa também se preocupar nesse aspecto. Em relação à Cyrela, é uma das maiores empresas do setor, né? Mas o cenário macro de juros subindo e inflação forte tendem a pesar sobre o setor de construção e o setor imobiliário. Essas empresas elas sofrem muito com custos quando a inflação sobe, né? A gente observa aí uma alta do INCC nos últimos 2 meses muito elevada, e isso tende a prejudicar um pouco, apertar as margens de retorno do setor, né? E a Cyrela está dentro desse nicho e também acaba sendo impactada de alguma forma. A gente não quis correr esse risco agora, a gente prefere até daqui a alguns meses analisar o cenário novamente, esperar esses juros se acomodar, a inflação também se estabilizar, para dar uma ênfase maior no setor imobiliário. Então, esse é o motivo principal, mas a gente também continua gostando da empresa, é muito mais uma questão de time do que de fundamento. Tá? E a gente substitui também por nada mais, nada menos do que a WEG, né? Que é a grande queridinha do mercado. Muita gente fala que é a melhor empresa da Bolsa brasileira, né? Mas só que ela vinha de uma tendência de alta muito forte. Inclusive, ela foi uma das primeiras empresas que a gente colocou na Top 10 no ano passado, e após uma forte valorização de quase 70%, eu resolvi tirar da carteira, porque naquele momento eu entendi que o preço já estava mais caro e que valeria a pena realizar esse lucro e alocar em uma outra ação mais barata. Mas agora é a situação inversa. Depois de um ano, completado esses 12 meses, a WEG passou por um forte movimento de correção dos seus preços e a gente começou a ver ela, o ativo, a empresa, né, o preço com mais atratividade, com mais desconto. Então, a gente unimos aí o útil ao agradável, uma empresa de excelente qualidade com preços mais atrativos. Então, acho que a gente fez uma boa troca também aí em relação à Cyrela, né? Que a Cyrela é uma empresa de excelente qualidade, mas a gente colocou uma empresa que eu diria que está à altura dela também para ser substituída. Então, é basicamente isso que a gente fez na carteira para junho. Aí a gente vai acompanhando e mantendo vocês atualizados mês a mês aqui nos programas do Analistas em Ações. E eu queria destacar também que a entrada das 2 novas empresas na carteira, a WEG e a TOTS, elas entram também com algo muito interessante e estratégico do ponto de vista que elas atuam em diversos setores da economia, prestam serviço para pequenas, médias e grandes empresas e possuem atuação no mercado interno e no mercado externo também, né? Nesse caso, a WEG tem aí 50% da receita dela oriunda do mercado global, do mercado externo. Já a TOTS tem uma presença mais forte no mercado brasileiro, mas com presença também no cenário externo, principalmente na América Latina. E é uma empresa que traz inovação e nesse ambiente, né, de digitalização dos processos, com esse novo cenário que a gente vive da pandemia, a WEG tem agregado muito, né, com suas inovações, e as empresas têm utilizado cada vez mais esse tipo de serviço para otimizar a sua produtividade. Lembrando que ela atua desde pequena a grandes empresas em diversos setores da economia, como inclusive o setor financeiro. Tá? E a WEG é uma empresa que, apesar de ser de bens de capital, é uma empresa tecnológica, né? Ela produz motores eletroeletrônicos
e tem uma participação muito grande no setor de energia, que é fundamental no nosso país. Então, é algo em torno de 30% do faturamento da WEG hoje vem desse setor, né? O resto vem do setor industrial e dentre outros. Então, eu acho que para esse cenário que a gente vai ter no segundo semestre, as duas empresas se encaixam perfeitamente no que a gente precisava dentro da diversificação da top 10. É isso aí, então, já que TOTVS e WEG estão chegando agora na carteira top 10, vamos então para a análise gráfica dessas ações preparada pelo Hugo Caroni? Olha só. Fala pessoal, tudo bem? Então, passando a perspectiva de longo prazo por gráfico, tá? Com relação à questão de TOTVS e WEG. TOTVS já na tela para vocês. É nenhum mistério, o ativo vem trabalhando acima das médias na visão longa. Por preço, o que o ativo poderia estar buscando aí numa visão positiva seria a linha de retorno desse canal. Então, assim, não tem muito espaço se for falar em questão de upside, mas o viés ainda é positivo, tá? Suporte mais importante para ele nesse momento seria a média 9, atualmente mais ou menos R$30,50. WEG tem um comportamento de preço para longo prazo muito semelhante, né? Divide um movimento de alta positivo, porém aquela confusão toda que a gente não enxerga ali é que tem muita coisa acontecendo a médio e curto prazo no ativo, tá? Então, assim, por inclinação, a referência dela é positiva, mas a gente passou a ter os meses anteriores, os dois últimos, trabalhando abaixo da média 9. Então isso gera um certo receio. É claro que se ele resolver recuperar a partir daqui, né, é uma região, vamos dizer assim, barata, tá? Mas graficamente eu não tento ficar pontuando se vai formar ou não vai formar um fundo nessa região. Prefiro pagar eventualmente mais caro, mas ter certeza que ele recuperou esse suporte importante da média. Por preço, lembrando, o comportamento já teria que ser outro, tá? A visão dele está muito distante do nível de preços que ele trabalhava nos últimos anos, que seria essa referência aqui, e falar em buscar isso seria muito distante. Eu acho que ele estaria mais plausível para a região pontilhada que servia como resistência para ser testada como um possível suporte. Obrigada, Hugo, por suas análises. Bom, agora a gente continua falando das carteiras, de uma outra carteira agora, a gente fala da carteira de Small Caps. Quem cuida dela é o Murilo Breder. Murilo, conta pra gente como que está o desempenho dessa carteira. Vai muito bem. Nós estamos com 4 meses consecutivos de alta. Esse é um raro feito, porque é natural a bolsa subir e descer, acontece, renda variável. Então, 4 meses seguidos subindo não é comum, mas está acontecendo com a nossa carteira e o resultado disso é uma performance em 2021 realmente muito forte. A carteira com um retorno acumulado de 36% contra 6% do Ibovespa, 6 vezes maior do que o principal índice de ações brasileiro, contra o índice de Small Caps, está com 10% o índice de Small Caps versus os 36% da carteira. Então, um retorno bastante bom. E ela começou em outubro do ano passado, se pegar desde outubro, dá 55% de retorno. Então, não tem nenhum ano, né, e já passou a faixa aí dos 50%. Então, enfim, ficamos felizes porque comprova aquele potencial que a gente sempre fala de que Small Caps tem essa possibilidade de retornos mais expressivos. Poderia ser o contrário, né? A gente poderia ter uma oscilação mais negativa. Felizmente, a escolha dos ativos tem sido, pelo menos até agora, bem acertada, né? Então, é isso. Assim, do lado de performance é só alegria, só felicidade do lado das Small Caps aqui. Que ótimo, essa carteira também tem novidade agora no mês de junho, né? Conta pra gente, então, qual é essa mudança que vem e o porquê dessa alteração. Então, como o próprio nome da carteira diz, é uma carteira de Small Caps. E dessa vez eu precisei deixar a Eneva sair da carteira. É uma companhia que eu gosto bastante. Eu até avisei para o Zé Falcão: Zé, eu estou tirando a Eneva da carteira, mas eu continuo gostando dela, porque a Eneva também está na top 10. Né? Então saiu da Small Caps, mas continua na top 10. Ela saiu da Small Caps porque não tem como justificar mais que era uma companhia pequena da bolsa. Ela tinha mais de 20 bi de valor de mercado. Ela estava no índice de Small Caps da B3, agora saiu, entrou no Ibovespa, volume de negociação de mais de 100 milhões de reais por dia nos últimos 12 meses, ou seja, ela também já está no radar do mercado, né? Uma empresa que negocia esse tanto por dia já está no radar. Então eu preferi sair e entrar uma empresa com menos da metade do tamanho dela, que é a Petz. A Petz é uma companhia
voltada ali para o varejo de animais de estimação, né? Então é uma empresa única na bolsa, ela tem outras concorrentes, tem a Cobase, a Petland, por exemplo, mas são todas companhias fechadas na bolsa. Essa é uma excelente opção, até porque a Pet está pegando também esse boom do e-commerce que a gente tem visto, né, de todo mundo migrando para o online. Hoje a Pets vende cerca de 25% a 30% da sua receita online, né, não é a maioria ainda, mas ela é um crescimento realmente bem claro, e é algo que agrega a carteira, porque é um setor único, né? A gente ainda não tinha um setor de varejo. Normalmente o varejo ele está condicionado a Magazine Luiza, Via Varejo, que são companhias blue chips, então não poderia entrar na estratégia, mas a gente encontrou essa oportunidade aí em Pets. Uma outra pequena mudança é também na composição, nas alocações percentuais entre os ativos, tá? Porque Irani, por exemplo, é uma companhia que eu gosto bastante, continuo gostando da companhia, mas ela subiu também muito no mês passado e eu decidi reduzir a posição dela na carteira para poder alocar mais em CSU Card System, que agora tem 15% da carteira, e também Aura Minerals, que agora tinha 5% e agora passou a ter 10% da carteira. Então, essas são as mudanças não muito significativas, mas importantes aqui para a gente continuar nessa trajetória ascendente aí, que é a rentabilidade da carteira. Lembrando que a gente acaba comentando a mudança rapidamente aqui, mas no relatório, que está lá no site do Invest News, tem na plataforma 10 Invest também, você consegue acessar cada uma das teses no detalhe de cada uma dessas companhias que eu falei. Então, Pets, por exemplo, tem um relatório específico de Pets explicando por que eu acho que tem potencial de alta para os ativos, mas aí já acalmando os ânimos da galera que gosta de saber o preço, né? O preço, até que o preço comprar de Pets no relatório é de R$26, tá? Isso não quer dizer que passou de R$26 é para vender, a companhia não serve mais. Eu coloquei R$26 ali porque eu acho que é um preço bom de referência para entrar, garantir que quem vai entrar na companhia vai entrar pagando barato, tá? Mas a gente sempre tem sempre faz essa ressalva de que a gente sempre pode revisar os preços, revisar nossas opiniões, nossas projeções, tá? Então esse é o patamar de Pets hoje, e é uma companhia que eu fiquei feliz que caiu as ações no mês passado, porque aí foi uma oportunidade de entrar com um ativo um pouco mais barato na carteira. E agora a gente fala de uma outra carteira, a carteira de dividendos, a carteira que foi lançada agora no mês de março desse ano. Quem cuida dela também é o Murilo. Murilo, conta pra gente então um pouquinho do desempenho dessa carteira também, e se tem mudanças agora para o mês de junho. Dividendos começou também com o pé direito, né? Carteira muito nova. Eu também não gosto de ficar falando da rentabilidade da dividendos, porque aqui é uma maratona, né? Uma corrida de 100 metros. Então falar de 2 meses, que é o tempo de idade da carteira, é nada para quem quer juntar a renda passiva na aposentadoria. É um investimento de longo prazo, mas é importante a gente ser transparente, passar a rentabilidade. E a carteira vai muito bem, tá? São 18% já, em 2 meses e 3 semanas de carteira, né? Então, fico muito feliz por conta disso. E agora, depois de todo esse tempo, é a primeira vez que vai ter uma mudança, né? Depois de mais de 2 meses de carteira, eu vou mudar um ativo, né, que também é o mesmo que tinha na carteira Top 10, que é Cyrela. E o que aconteceu aqui, complementando agora do lado de dividendos, né? O Zé comentou da alta de juros, do cenário de inflação da construção civil, que é algo que está preocupando, e preocupa por quê? Porque a inflação ela já está no nível máximo desde 1993, a inflação acumulada nos últimos 12 meses da construção civil, a empresa que já fez lançamento, ela perde um pouco a referência de qual vai ser o custo dessa obra, porque os preços mudaram muito no decorrer do tempo, e quem não lançou ainda está postergando os lançamentos, porque não sabe quanto vai custar, né? Então, é um efeito negativo tanto para quem lançou, para quem não lançou ainda. E no caso de Cyrela, é uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa, melhores empresas de construção civil, e também, recentemente, pagou muito dividendo, né? Só que o dividendo que ela pagou recentemente, ela foi um dividendo um pouco excepcional, tá? Não é comum ela pagar esse alto nível de dividendos que ela pagou. E agora, diante desse cenário, lembrando que ela acabou de distribuir também um dividendo recentemente, salvo engano, em abril, a expectativa de novos pagamentos de proventos para frente reduziu, tá? Ainda mais com todo esse cenário de inflação, enfim. Então, além de tudo isso, de todo esse cenário macro que vem batendo em todas as empresas de construção civil de uma forma geral, e aí inclusive Cyrela entra no meio, por mais que seja uma excelente companhia, ela acaba sofrendo com o setor,
a projeção de dividendos também reduziu daqui para frente. E aí apareceu a Ambev no meio da história. A Ambev não tem nada a ver com o Cyrela, mas ela foi uma surpresa positiva do primeiro trimestre. Tá? Ela reportou um resultado muito bom, mesmo sem carnaval, ela conseguiu crescer a receita de venda, o volume de vendas de cerveja no Brasil, enquanto o grupo Heineken, que é o maior concorrente da Ambev, caiu, né, as vendas de varejo, as vendas de cerveja no mesmo período. Então, a Ambev conseguindo se reinventar, apostando bastante em tecnologia, por exemplo, e parando para fazer as contas, o preço-lucro que a Ambev negocia hoje está bastante descontado em relação à média histórica de preço-lucro que a Ambev costumava negociar. Então, qual que é o meu racional? Se a Ambev começar a reportar, voltar a reportar bons números e mostrar para o mercado que ela conseguiu fazer essa virada, eventualmente a gente vai ter o mercado vai reajustar esse preço-lucro para cima e aí tem potencial para a Ambev chegar até os R$22, por exemplo, né, no cenário mais otimista. Eu quis ser um pouco mais conservador, utilizar aquela famosa margem de segurança, então eu coloquei R$20, um preço bacana ali para entrar em Ambev, e ela não paga o mesmo tanto de dividendo que Cyrela pagaria. A expectativa de Cyrela, mesmo com o dividendo reduzido, seria um dividendo de 6%, Ambev paga 2,8% na minha projeção mais recente aqui, mas mesmo assim é um ativo que, na minha visão, vale entrar na carteira, porque além, não é só dividendo, a carteira é de dividendo sim, mas é preciso pensar na composição da carteira como um todo. E a Ambev é um ativo muito defensivo, muito tranquilo, tá? Inclusive, o efeito colateral dessa mudança é que eu estou reduzindo o risco da minha carteira. Cyrela tem uma volatilidade muito maior do que a volatilidade de Ambev, então é muito alinhado com a estratégia da carteira, né, que é realmente obter ganhos com dividendos, se possível alinhado com o crescimento das ações ao mesmo tempo, né, do preço das ações ao mesmo tempo, mas sem correr riscos desnecessariamente. Tá? Aqui a gente está construindo a nossa jornada, começamos muito bem com esses 18% em 2 meses, um pouco mais de 2 meses, né, mas a Ambev apareceu essa oportunidade aí, eu acho que faz sentido sim trocar a Cyrela por Ambev. Ótimo, já que a Ambev está chegando então na carteira de dividendos, vamos acompanhar também a análise gráfica dessa ação? Olha só o que o Hugo preparou. Falando sobre a Ambev, para quem tem um pouco mais de tempo no mercado, foi um papel de comportamento excelente durante um período muito longo, lá mais ou menos de 2000 até 2012. E já tem um bom tempo que não era um ativo que me agradava, né? A gente tem quantos anos que o papel segue praticamente no mesmo nível de preços? Você vê de 2013 até agora, né, no mês passado, um ativo sem ganhar, né, uma valorização ao longo do tempo. E o rompimento recente no mês passado, né, dessa faixa de região de resistência, abriu uma nova esperança, né, para o ativo ter um novo comportamento de alta. Não necessariamente ele vai ter um comportamento semelhante ao que a gente viu no passado, mas espero que ele consiga, né, largar de vez essa região estagnada que a gente vê aí uns 7, 8 anos e entra numa nova movimentação de alta. De imediato, tá? De imediato, ele chega ao alvo esperado. De imediato, o alvo estava nessa linha de retorno e praticamente junto dos topos anteriores. Tem um pouquinho mais aqui que ele ainda daria para andar. Então, assim, ele não é obrigado a realizar chegando por aí, mas essa era a expectativa de curto prazo que ele pudesse buscar e ele já atingiu ela. Daí para frente, o desenrolar, ele tem que continuar trabalhando acima da média 9, está um pouco distante, né? Se for falar em valor, a gente está falando em R$16, mas permanecer acima disso, ele pode buscar, sim, patamares mais acima e, né, vamos ver se ele consegue em seguida também buscar a região de topo histórico. Obrigada, Hugo, por mais essas suas análises em mais uma edição do Analistas em Ação. Lembrando, pessoal, que vocês conseguem acompanhar o desempenho dessas carteiras no nosso site, investnews.com.br. Lá tem o preço atual, o preço-alvo, o desempenho das carteiras, informações sobre as empresas. Então, tem tudo de forma detalhada e bem completa, e vocês é só acessar o nosso site e conferir essas informações por lá. E vamos agora para as perguntas enviadas pela nossa audiência? Bom, para a edição de hoje, pessoal, a gente separou aqui 2 perguntas enviadas no decorrer da nossa programação do Invest News. Bom, vamos para a primeira pergunta, então. Quem enviou foi DC Aman.
se uma ação não apresenta preço com desconto, mas é uma empresa perene, de um modo geral, eu devo comprar ou esperar o preço cair? Murilo, você pode responder para a gente? Posso sim, e é uma excelente pergunta, diga-se de passagem. Vamos lá. Se uma ação não apresenta preço com desconto, então você já está presumindo que existe um preço justo aí, definitivo para essa companhia, né? Então, muito cuidado já nessa parte, porque valuation é um negócio que varia muito, é muito subjetivo para quem, às vezes quem vê de fora acha que valuation é um negócio que a gente consegue acertar na vírgula. Não tem nada disso. Valuation a gente só quer acertar para que lado o negócio vai. Se está descontado ou não, e se uma ação está R$40, se ela tem potencial para chegar a 70, 80, ou se o correto era negociar a 20. O valuation é muito mais nesse sentido do que querer cravar a vírgula, né, do preço justo da ação. Então, esse é o primeiro ponto, né? Qualquer mudança que eu faço na taxa de desconto que eu vou trazer, o valor, o fluxo de caixa futuro a valor presente, eu tenho que descontar esse fluxo de caixa a uma taxa. Qualquer mudançazinha nessa taxa, eu afeto fortemente o preço justo da companhia. Eu estou dando um exemplo de uma coisa que você pode mudar no valuation. Eu não estou falando de projeção de receita, de margem EBITDA que você está estimando para essa companhia. Então, cada analista aqui tem o seu jeito de fazer o valuation, tá? Então, muito cuidado já nessa primeira parte de preço com desconto, tá? Então, e aí vamos supor que sim, tá? Vamos supor que você acha que realmente a companhia já está ali realmente já no preço justo. E aí eu me lembro de uma frase do Buffett que eu acho que define e mata essa pergunta na hora, que ele fala que é melhor comprar uma companhia, uma excelente companhia num preço justo, do que comprar uma companhia justa num preço excelente. Se a companhia é boa, compra, tá? Porque se ela é boa, eventualmente ela vai continuar se reinventando. É o exemplo de ser a WEG, por exemplo. A WEG é uma companhia muito ligada à tecnologia. Enfim, a WEG daqui a 5 anos pode ser uma WEG que a gente totalmente diferente do que a WEG é hoje. É um exemplo de uma companhia que consegue se reinventar. Então, se a companhia é boa, é um bom sinal, tá? Acho que eu ligaria menos para o valuation em si e mais para uma análise qualitativa. Você entende a companhia, entende o case, confia, entende que a companhia é capaz de ficar ainda maior no futuro, tá? Se a resposta for não, ou mesmo você tem alguma dúvida em relação a isso, aí não, aí espera. Aí é melhor você analisar um pouco, voltar ali para o valuation, ver se tem desconto mesmo. Mas empresa boa, normalmente empresa boa que está no holofote do mercado, ela naturalmente já custa mais caro. Porque se está no mercado, está no holofote do mercado. A gente já viu que a empresa é boa, então todo mundo começa a comprar, os músculos sobem, tá? Mas se a companhia realmente é excelente, eu prefiro ter esse tipo de companhia. Uma outra frase que o Florian Bartunek que gosta de dizer, Florian é um gestor da Constellation, é uma asset enorme no Brasil, né? Ele fala que ele nunca teve dor de cabeça comprando coisa boa, né? Então é uma variação da frase do Buffett, mas é a mesma história. Então prefiro ter companhias boas do que tentar pegar uma coisa ali não tão boa assim, achando que estou pagando barato demais. É o famoso barato pode sair caro. Ah, ótimo. Vamos então para a segunda pergunta. José, Vanderlei Ramos pergunta: com a crise hídrica que se aproxima, pode ser uma boa esperar para comprar na baixa as ações desse setor? Então, dentro do setor de energia, temos alguns segmentos. E com esse cenário de crise hídrica, alguns são mais afetados e outros não. Você tem o setor de geração e o setor de distribuição, que devem sofrer mais nesse cenário. E você tem o setor de transmissão, que é o caso da Taesa, que já tem uma receita anual permitida, contratada em contratos de longo prazo, através de concessões que são realizadas. Essas empresas do segmento de transmissão são mais resilientes. Esse é um ponto. Tá? Mas, em relação ao time de compra, eu acho que é um pouco complicado o investidor tentar ficar acertando, né, esse ponto. Se você observar agora no mercado, as empresas de geração e de distribuição, algumas já começaram a ser precificadas aí nesse cenário nesse cenário de risco hídrico. Tá? Então,
eu não esperaria, tá? Mas eu faria algo de forma gradual, com cautela, né? Então, se tem uma boa empresa de geração que você já está há um bom tempo querendo comprar, pode ser uma janela de oportunidades. Se tem uma empresa de distribuição também, né, de qualidade, enfim, que já tinha se valorizado muito no curto e médio prazo, talvez também se abra uma nova janela de oportunidade. Então, o que eu recomendo é não ficar esperando ou tentar acertar o melhor momento, mas fazer isso de forma gradual. Como o Murilo acabou de responder a pergunta anterior, quando a empresa é boa, dificilmente você vai ter dor de cabeça, né? Então, pode ser que estamos entrando no inverno, pode ser que daqui a 3 meses a situação esteja completamente diferente, né? Se as chuvas vierem, o nível dos reservatórios voltarem a subir, isso vai trazer aí, essas empresas devem se recuperar de forma rápida, né? Enfim, e outro ponto que vale a pena a gente destacar é ficar de olho em empresas que têm que atuam de forma diversificada dentro da matriz energética brasileira. Então, é por isso que a gente recomenda a Eneva, desde o início, né? A Eneva, ela faz exploração do gás natural, é uma das maiores produtoras hoje de gás do Brasil, e com esse gás ela transforma em energia térmica. Essas empresas que atuam com energia térmica, elas vão ter que usar o máximo da sua capacidade até dezembro, né, para repor essa falta de energia da fonte hídrica, que já é um problema de décadas no Brasil, que ainda não foi resolvido. A gente ainda depende, a nossa matriz energética, 60% dela ainda é proveniente da fonte hídrica, né? Então, isso já era para estar muito mais pulverizado hoje em dia, ainda mais se a gente voltar a crescer no ritmo que estão projetando, né? Um PIB acima de 5% esse ano, um crescimento mais forte no ano que vem. Isso vai demandar mais energia das indústrias, mais consumo, e se a gente não tiver se a gente não tiver com essa situação muito bem planejada, isso vai prejudicar o nosso crescimento daqui para frente também. Tá ótimo, essas foram as perguntas, então, dessa semana. Lembrando que se vocês têm dúvidas e gostariam de mandá-las aqui para os analistas responderem, aproveite para deixá-las aqui nos comentários do nosso vídeo. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos, às 9 horas da manhã. Eu agradeço ao José e ao Murilo mais uma vez pela participação. Muito obrigada. De nada, Fabi, e até a próxima, investidores. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.